A partir de agora tem o Hora Geral especial final de ano. Um programa diferente, lógico, nós não estamos nos estúdios da Santa Cecília TV, estamos indo de encontro aos gabinetes, escritórios dos nossos convidados que nós fizemos uma seleção nesse final de ano para poder levar até o público telespectador informação. E informação que, lógico, tem a ver com a nossa região metropolitana. No programa de hoje nós vamos conversar com a presidente da Unisanta, a doutora Lúcia Teixeira. Muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando, pela recepção aqui no seu escritório, né, aqui nas dependências da Unisanta, e eu tenho certeza que vai ser um programa esclarecedor, principalmente, eu diria, uma prestação de contas da universidade para a comunidade da região metropolitana. Bom dia e obrigado. Bom dia, Douglas. Um prazer receber você aqui, você que tem esse trabalho tão importante como homem público, na área de comunicação. Quando estava vindo para cá e falei, vou receber hoje o Douglas, o pessoal que trabalha comigo. Olha, mandem um abraço para ele Obrigado, e tal, obrigado. Todos são seus fãs. Prazer em receber aqui o Fabiano Farai nos bastidores, esse grande jornalista também, a sua produção. Enfim, nesta segunda-feira, começando com o pé direito e muito bem este ano. É interessante quando a gente fala da Universidade de Santa Cecília, a gente não pode esquecer da importância que a universidade tem com a região metropolitana. E quando eu falo a importância, é porque nós temos várias universidades, mas nós sabemos o potencial, sem desprezar as outras universidades, da Unisanta, tanto no colégio, na universidade, como também no sistema de comunicação. E isso é importante porque nós falamos de uma região próspera. Não adianta a gente comentar de pré-sal, de boom imobiliário, de mobilidade, de aeroporto, se esses temas não são discutidos e daí não se formarem profissionais para poder ocupar esses cargos que começam a se abrir. Na sua concepção, qual a maior contribuição hoje que a universidade oferece para a população da região metropolitana? Douglas, Santos de região, aqui é um polo tradicional de ensino, não é? Respeitado. A Unisanta, com seus 53 anos, desde a sua formação como Colégio Santa Cecília, tem contribuído muito para isso, né? Ao lado de outras instituições, é a maior da região em termos de quantidade e sempre num crescente avanço em termos de avaliações, não é? Em termos de avaliação, ela continua, foi mais uma vez confirmada pelo MEC, mais um ano entre o grupo de excelência das instituições brasileiras. É um seleto grupo muito pequeno, é uma avaliação muito rigorosa também, que leva em conta professores com doutorado, infraestrutura, projeto pedagógico, enfim, é uma seleção de itens muito bem analisados, avaliações dos alunos, e a Unisanta mais uma vez foi confirmada pelo MEC como uma das melhores do país. Isso não se faz de um dia para o outro, né? É fruto de muito trabalho, como você vê, um trabalho da família. Eu e meus irmãos começamos aqui com nossos pais, ainda pequenos, estamos falando aqui dos nossos filhos também. Verdade. Enfim, começamos desde cedo, desde o início do Santa Cecília, acompanhando e continuamos. Você vê, não tem sábado, não tem domingo, trabalhamos todos juntos, as nossas salas são todas contíguas, junto também com os nossos diretores. Os fins de semana são usados também para estar sempre evoluindo, e eu acho que isso, a mais importante contribuição é esse trabalho com seriedade, com qualidade, o constante investimento. Realmente tudo é reinvestido aqui na Unisanta, não apenas em termos de prédios, de tecnologias, e procuramos estar sempre à frente para que o aluno que esteja sendo formado aqui na Unisanta, como no Colégio Santa Cecília, tenha não apenas os melhores professores, e isso foi confirmado na avaliação do MEC, como também a maior infraestrutura para que ele possa desenvolver os seus talentos. Agora, você tem um outro aspecto que eu sempre fiz esse comentário, eu quero saber qual o aproveitamento que a Unisanta tem com relação aos TCCs, são os trabalhos de conclusão de curso. A meu ver, eles são importantes porque esses trabalhos passam por uma banca examinadora e é aí que o estudante ele acaba sendo avaliado e passa e acaba se formando, vira um bacharel, por exemplo.
Nesse caso, os TCCs, eles são reaproveitados ou eles são simplesmente arquivados e guardados na biblioteca? Não, muitos deles, pela qualidade do que é discutido, do que é orientado pelos alunos e professores, a grande maioria desses TCCs, quer dizer que são os trabalhos de conclusão de curso, não é? Eles acabam tendo continuidade em estudos posteriores, como mestrado, até doutorado, e também participam de seleções e concursos nacionais e até internacionais. Há muitas provas disso, não é? Tanto em termos também do aproveitamento profissional do aluno. Há muitas empresas, muitas instituições que vem então aqui a Unisanta buscar essa contribuição do que é desenvolvido nos trabalhos, né? E eu estava falando não apenas em termos de qualidade científica, tecnológica, não é? Mas também os nossos alunos são desde cedo, e eu entrego para vocês aí em primeira mão, este balanço, ou foi o último relatório social do último ano da Unisanta, no qual é o envolvimento de professores e alunos. São 2.740.000 atendimentos gratuitos à população. É um número que é maior do que a população da Baixada Santista. Que chega em torno de 1,5 milhão. Este número, este trabalho social é desenvolvido em todas as áreas que nós mantemos. Isso significa que não apenas a gente está formando o melhor profissional, como desde o início ele tem a sua cidadania exercida. Ele sabe que ele deve, no seu ensino, no seu trabalho, estar voltando para os outros que necessitam deles. Então é essa formação na solidariedade que você forma um profissional diferente, sem dúvida. Isso também vai se refletir na sua atuação profissional, porque cada vez mais o mundo, as empresas e também aqueles que serão empreendedores precisam estar cuidando não apenas de si, como também do planeta. Agora, Luciano, um outro aspecto que eu abordei, eu falei da importância da Unisanta na região metropolitana. Mas a gente também tem essa informação que muitos estudantes da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, estudam aqui. A gente vê o grande número de ônibus aqui no entorno do bairro do Boqueirão. Ou seja, essa demanda, esse número ainda é significativo com relação a estudantes do ABC aqui estudando na Unisanta? É muito grande. E, além disso, continuam num acesso muito grande. Além disso, a gente recebe muitos alunos que vêm de outras regiões e passam a morar aqui. Porque, às vezes, agora as nossas estradas nem sempre facilitam tanto esse deslocamento, né? Algo que a gente deve ter que melhorar, né? O acesso das estradas, a mobilidade. Então, o estudante trabalhador, que ainda trabalha fora, na Grande São Paulo, em outras regiões, mas também alunos que passam a morar aqui na região e depois de formados também voltam seus trabalhos aqui para a região da Baixada Santista. A prova disso que tem até um empreendimento que, ao lado aqui da Unisanta, acho que já pensando nas repúblicas e de um espaço para que os estudantes possam, lógico, morar e ao mesmo tempo estudar. Isso mesmo. Esse é o crescimento da universidade. Eles vieram de São Paulo justamente para poder, ao lado da Unisanta, não apenas aqui ao lado, como também no entorno. Sim. Há muitos outros empreendimentos, além do comércio local, é claro, que vive em torno desse grande alunado e dos muitos profissionais que têm acesso aqui e fazem a sua vida aqui na Unisanta. Lúcia, recentemente o ministro Padilha esteve aqui com as dependências da Unisanta, inclusive a gente viu na reportagem, eu cheguei até a ver numa reportagem no Caderno Regional, estava toda a família junto, estava a Silvia, estava a Lúcia, estava o Marcelo, inclusive alguns prefeitos aqui da região. Qual foi a razão da visita do ministro Padilha, especificamente na Unisanta? Então, ele veio a 4 cidades da Baixada. Em Santos, ele veio apenas aqui na Universidade de Santa Cecília. Foi um reconhecimento, primeiro por esse trabalho social que a Unisanta realiza, porque se não fosse esse trabalho, principalmente na área da saúde, muitos hospitais e a própria saúde entrariam em colapso. Na área de fisioterapia, odontologia e muitas outras que nós mantemos, há alguns serviços que o SUS encaminha para cá. E é o único local, por exemplo, no atendimento de amputados, que é referência. Não vem apenas da Baixada Santista, como também de outras cidades.
Então, a presença do ministro foi um reconhecimento a esse trabalho social em todas as áreas, especialmente na área de saúde, e também novos serviços que iremos oferecer, como telesaúde, telemedicina, no qual estaremos ligados aí online e oferecendo aqui o que há de mais avançado em saúde para a nossa região. Traremos esse serviço aqui para a nossa região. Eu acho interessantíssimo porque não só a visita do ministro, mas até o governador já teve algumas vezes aqui nas dependências. Isso prova que a parceria entre a universidade, que acaba formando essa mão de obra, tenha esse compromisso com a comunidade. E muito rapidamente, até por conhecê-los, tem um caso da parte de cirurgia plástica, que é o Dr. Evaldo Bolivar. Isso e mesmo. Também tem de odontologia, que é o Denari. Isso mesmo. Né? Ou seja, a Unisanta, ela tem uma característica, e aqui é bom deixar bem claro ao telespectador, não só no esporte, em tantas outras áreas. Eu acho que essa é a principal característica do crescimento da universidade, com um comprometimento com a comunidade. Por exemplo, nosso telespectador que está acompanhando, ele quer fazer um tratamento na parte odontológica. É só ele vir à universidade, tem como se inscrever? Como que a comunidade pode se aproximar desses serviços oferecidos pela Unisanta? É só vir aqui à Unisanta, um serviço de triagem, claro, é sempre feito em termos das condições econômicas, de forma a priorizar primeiro os mais carentes, aqueles que não tenham acesso a esse serviço de qualidade, e tenho certeza que em todas as áreas serão atendidos pelos melhores profissionais, porque são os professores que são mestres e doutores que estarão supervisionando todo esse trabalho, e o nosso aluno muito comprometido, não é? Na área de odontologia, em todas as áreas, não apenas em nossas dependências, nós oferecemos esses serviços gratuitos, como também em outras entidades. Vamos a hospitais, a creches, a clínicas, oferecer esse trabalho. E também, por exemplo, de acordo com o curso, por exemplo, o curso de Direito, além de termos o juizado especial civil, não é, que atende, é um dos que mais atendem na nossa região, algumas causas fazem as conciliações, não é, de forma que isso também desafoga demais a justiça. Exatamente. Muito. São os nossos professores, juízes, o doutor Guilherme, que atende junto com os nossos advogados formados aqui na Unisanta e os alunos. E também agora, além do nosso juizado, que aqui atende nas nossas dependências, em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também iniciativa inédita no mundo, não é? O juizado especial inaugurado no Concais, no terminal marítimo de passageiros. Foi no mês passado, em novembro, Isso mesmo, em novembro. Final de novembro, é o único caso no mundo em terminal de cruzeiro marítimo, uma inovação. Nós somos o principal porto da América Latina, não é? O número de passageiros imenso. Então, de forma que isso possa resolver qualquer dúvida e também qualquer problema porventura existente, e também mostrar que a nossa região está preparada e uma das melhores do mundo, não só para receber, como oferecer o melhor serviço. Luciana, falando ainda da universidade, a gente consegue observar algumas características da família Teixeira, seja o Marcelo mais ligado ao esporte, seja a Silvia mais focada na parte administrativa, pelo menos essa é a minha visão, né? E você também envolvida não só na universidade, mas também na literatura. Muitos livros eu já estou vendo aqui, muitos deles eu tenho, né? E você seria, como se diz, uma representante da Pagu, tentando resgatar a contribuição que ela teve na cultura da nossa cidade. Quando eu falo na cidade, eu lembro de todo o estado de São Paulo. Essa veia literária, de quem que você puxou? Foi do saudoso Milton Teixeira? Foi da sua mãe? Eu queria que você explorar um pouco mais esse lado, que eu nunca tive oportunidade de ouvir. Bom, todos nós da família escrevemos também, todos, e principalmente porque nossos pais, isso é muito importante, né? Meu pai, Milton, Nilza, também minha tia Emília, que são os fundadores do Santa Cecília também, eles sempre incentivaram a leitura e em desenvolver a curiosidade por outras formas de leitura, né? Como cinema, como teatro, arte, enfim, sempre nos incentivaram. E sempre a nossa vida, por mais difícil que fosse,
as crianças sempre participaram do mundo dos adultos, ouvindo as histórias, embora naquela época as crianças não pudessem muito se manifestar, É né? verdade. Ficavam mais quietas. Só. Mas só que as histórias da vida e os próprios acontecimentos sempre foram muito ricos, né? Isso criou um interesse de forma que depois, já adulta e vivenciando aqui, como educadora, como psicóloga e também como mãe, não é? Querer dividir os questionamentos e trazer para a literatura essa inquietação, que é uma inquietação sempre de procurar fazer mais e dirimir as polêmicas, os preconceitos, não é? As desigualdades. E num desses caminhos, né, escrevendo e falando sobre mulheres, é um dos temas, um dos livros que não está aqui. Então, tive contato com a vida da Pagu e vi quão tumultuada, quão controvertida e também inacessível era a sua vida, né? Porque uma parte muito grande da vida ela esteve na clandestinidade e muitos documentos foram perdidos. Então, iniciei um primeiro livro sobre ela e a partir daí fui reunindo aí mais de 3.000 documentos que estão aqui na Universidade de Santa Cecília, no Centro de Estudos Pagu, que é um centro aberto ao público. Fica aqui na biblioteca do Bloco M e são mais de 3.000 documentos, a grande maioria inédita, não é? Foram todos digitalizados e recebemos pesquisadores de todo mundo, Estados Unidos, México, Europa, porque não falam apenas sobre a vida da Pagu, na verdade, falam sobre a vida de muitas pessoas ligadas à cultura, à política, a arte e uma parte da vida brasileira, uma parte que se passou aqui em Santos e em outros lugares, muito importante, mas também muito pouco conhecida. Eu acho muito importante, não só a importância da leitura, é que através da leitura a gente escreve melhor, se expressa melhor e adquire conhecimento. Aqui eu não vou criticar as redes sociais e a internet, de forma alguma, ela veio para ajudar. Mas eu observo muitos jovens, e aí eu falo até dos meus filhos, é o dia inteiro, né? E eu não percebo o contato, a conversa, que uma discussão de uma leitura entre família, que seria totalmente salutar, poderia aí reavivar e formar cidadãos com cabeças pensantes. Então eu vejo a literatura, ela é fundamental, principalmente no século XXI, no século que nós estamos. Então essa sua contribuição também é importante. E alguns desses livros aqui, qual que você destacaria, Lúcia, para a gente mostrar para o telespectador? Enfim, tem muitos na área de educação, que são referência básica, né? Trabalho sobre professores, educadores, a qualidade da noite é sobre os alunos do ensino noturno. Ele embasou o Plano Nacional de Educação. Na época, o MEC não tinha nenhum levantamento sobre o universitário do ensino noturno, que é a grande maioria no Brasil, e ele embasou e propôs novas diretrizes para o Brasil, não é? Depois disso, tem outros livros que aqui não estão. Tudo é possível. Isso, esse foi o primeiro livro infantil brasileiro traduzido para o Japão, né? Na época, inclusive, o príncipe Naorito, que aqui esteve e implantou nas escolas brasileiras. Estes livros também são adotados em todo o país. Não foi o meu objetivo que eles fossem usados em escolas. Eu queria que eles fossem agradáveis e lúdicos para as crianças. Não é? Ele se passa, é uma viagem no tempo que se passa aqui na Baixada Santista. Aliás, em todos os meus livros, Santos e região são personagem, porque em todos eles, por exemplo, aqui as pesquisas com professores e alunos são da Baixada Santista. Aqui a história da Baixada Santista, a Pagu, inclusive, e outros livros que foram... eu sempre quis destacar a nossa região, o nosso país, divulgá-los mais, não é? A divulgação é importante porque a gente acaba sendo aqui na nossa região um celeiro de artistas, de cantores, de atores, de escritores, de maestros, de músicos. E a gente não vê uma consideração, não sei nem se seria um desabafo, uma atenção maior por parte dos governos, aí eu vejo o estadual e o federal, com relação à nossa região na área cultural. Se a gente for pegar rapidamente, Lúcia, você tem um teatro no Guarujá, que é o Procópio Ferreira. Aqui em Santos você tem o Coliseu que está em reforma, parece, e vai ser entregue agora no aniversário da cidade, antecipando esse período de um ano. Tem um municipal que precisa de uma reforma. Cubatão não tem um teatro, São Vicente não tem um teatro.
né? E eu digo teatro não como o propulsor de cultura, mas é uma forma de ter uma linguagem mais direta com o público, ligada à cultura. Nesse aspecto, nunca passou pela sua cabeça, da família, de repente de construir um teatro nas dependências da Unisanta? Eu sei que vocês têm um auditório, né? É verdade. Sempre passou, inclusive alguns edifícios tinham esse projeto inicial, mas depois são tantas as demandas em termos de auditórios que são utilizados para muitos eventos e também, enfim, cedidos para a comunidade também, a gente faz em termos de sessão, que acabam sendo realizados. E muitas demandas acabam acontecendo aqui também, né? Você estava falando de leitura, eu me lembrei também, Douglas, que nós temos há muito tempo o programa ProLer, que é um programa de incentivo à leitura, já existe aqui há mais de 20 anos, que leva a comunidades, a escolas públicas e forma o professor nesse sentido. O importante também é que o professor e a família esteja sendo orientada em relação a isso. Eu acho isso muito importante. São hábitos que, pelo menos, eu gostaria de ver mais os adolescentes e os jovens lendo, né? A gente, mais uma vez, eu destaco aqui a importância da internet, mas tem um amigo que ele fala o seguinte: o cientista político Aloysio Azevedo, ele falou assim: a internet dá a informação, mas não a formação. E você tem que ter, então, essa formação para que você possa triar e selecionar deste mundo de informação que é relevante, não é? Nós estamos falando de leitura também. Eu acabei de ver ontem um filme, Trem Noturno para Lisboa, não sei se você viu. Não. É muito interessante. No cinema? No cinema, está passando no cinema. Quando for exibida essa entrevista, talvez já tenha saído, não sei. Trem Noturno para Lisboa. Você recomenda? Eu recomendo. Inclusive, passa um professor na Suíça, né, apaixonado pelos livros, mas que aí encontra um livro de um português, de uma moça que estava para se suicidar. Não vou contar o filme, mas por intermédio disso ele pega o livro e vai até Lisboa, porque o livro é de um poeta português, né? E a partir daí ele entra na história, na época de Salazar, da perseguição, enfim, antifascista. Muito interessante. Eu acho que o livro possibilita isso, né? Você viajar, você vencer essas barreiras do tempo, do espaço, e conecta você com as ideias de outras pessoas que nunca morrem, não é? Então eu sempre falo para os nossos alunos, podem tirar tudo de você, mas não podem tirar esse seu conhecimento, as suas ideias. A vida pode dar muitas voltas, mas aquilo que você tem e você adquiriu, né, inclusive as histórias que podem formar o seu caráter, isso ninguém pode tirar. O que eu acho importante também, quando eu falei da leitura, para que a gente possa formar aí cabeças pensantes e jovens e cidadãos que possam dialogar, que possam comentar e não simplesmente se calar mediante alguns momentos em que o próprio país ou a cidade necessite de pessoas que possam contrapor. É importante esse tipo de discussão. E o conhecimento vem ao ler, vem ao discutir, vem ao comentar, principalmente a experiência com pessoas mais idosas. Nesse ponto, os orientais, eles dão um banho nos ocidentais, que é com relação ao carinho, ao respeito às pessoas mais idosas, que ainda tem muito que colaborar com a nossa sociedade. Não sei se a Lúcia concorda com Com certeza, valorizar cada vez mais a experiência, não é, das pessoas. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo, na sequência vou continuar a conversar com a presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, e já vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. Vou entrar um pouco numa área que ela vai entender a pergunta. Por que a nossa região metropolitana não discute ações metropolitanas? Será que a Lúcia Teixeira concorda que nós deveríamos estar num outro patamar de crescimento em pleno século XXI? Eu volto já depois do intervalo.